Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Renda-se. Mais uma vez estamos aqui com um convidado que eu adoro, não vi há muito tempo. Além de personal, ele é um super empreendedor, assim, ele realmente fez a diferença no mercado dele, é palestrante, ele é muitas coisas que eu vou contar para vocês, atua assim firmemente no mundo de fitness aqui em São Paulo. Tem uma galera assim forte que malha com ele. Eu tentei, não aguentei muito tempo. Ele é maravilhoso. Eu tô aqui hoje com o Cássio Fidley, comigo, dono da First Move, uma das melhores academias de São Paulo. Quem estiver aqui e quiser conhecer, por favor, vão, porque é muito incrível. Então seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Renda. Obrigada por você estar aqui comigo. Obrigado pelo convite. Imagina. Queria saber como você chega aqui hoje para esse bate-papo. Hoje eu chego preparado para contar diversos assuntos, falar de várias novidades. Eu estou bem disposto, preciso estar disposto porque tenho uma empresa, estou abrindo outra, então eu preciso estar sempre alerta e hoje não é diferente. E o que você quiser saber, a gente está aqui para esclarecer. Não, eu quero saber tudo. Eu quero saber das fofocas também da academia, viu? Vambora. Tem um monte. Tem um monte, né? Não, então tá bom, vamos lá. Eu sei que você começou em 2007, né, nesse mundo de educação física, mas parece que a chavinha mesmo começou a virar em 2010. Foi. Foi isso? Foi. Em 2007 eu comecei como estagiário em uma academia lá perto de casa. E desde então eu já sabia que eu queria ser personal trainer porque eu sempre gostei de musculação. Porque lá para os 11, 12 anos, quando eu dei aqueles tirão, o meu corpo, a minha estrutura óssea cresceu, mas a minha musculatura não acompanhou. Era aquele magrinho? E eu pesava, 50 quilos, nem isso, acho. E aí o meu músculo do peitoral não acompanhou, então meu peito ficou afundado. Olha. E aí eu fui no médico, ele falou, que o seu músculo não desenvolveu, para ele desenvolver você precisa treinar, você precisa ganhar massa muscular. Então você precisa treinar. E só que naquela época, com 11, 12 anos, até hoje você não pode, em algumas academias, não pode treinar... Com essa idade? Com essa idade. Qual é a idade? Hoje é comprovado cientificamente que a partir dos 7 anos de idade você pode treinar. Uau! Eu tenho um aluno de 10, eu tenho um aluno de 12, de 15. O mais novo que eu tive foi de 10. Mas nas academias, provavelmente essa idade não deve nem ser permitido, né? Não deve ser permitido justamente porque eles treinam sozinhos. Ah, tá. Ou ele treina com personal, aí eu não sei se eles liberam com personal, mas sozinho realmente é muito perigoso. Tá. Porque eles tropeçam andando, imagina fazendo exercício, pegando peso. Então é sempre bom ter uma orientação. Claro. Só que eu sempre treinei errado, mas gostava de ir treinar, porque eu não tinha orientação, treinava lá no meu prédio. E aí, um certo momento, eu treinando, o meu amigo falou, Cássio, por que você não faz educação física? Você gosta, você vem aqui todo dia, você não falta. Eu falei, puta, é verdade, eu gosto. Mas essa história é boa, que eu soube que você fez escondido isso aí. Fiz escondido. Minha mãe, ela não queria, ela queria porque queria que eu fizesse marketing. Ela trabalha com marketing. Ela trabalha com marketing. Ela queria me colocar no comércio exterior. Nossa, que parecido. Comércio exterior, queria que eu falasse mandarim. Me pôs numa aula de mandarim. Falei, tenho nada assim. Aí ela me matriculou, e aí eu fui lá e troquei para educação física sem ela saber. Que beleza. Então eu fiz um semestre inteiro sem ela saber que eu estava fazendo educação física. E aí, no segundo semestre, a gente tinha que fazer aula prática e eu tinha que comprar uniforme. Eu falei, agora, como é que eu chego com uniforme de educação física em casa? E aí foi quando ela soube, aí parou de pagar, falou, agora você vai se virar também. E você teve que pagar? Aí eu tive que pagar. E aí eu fui engabelando essa faculdade, aí vinha, fazia acordo, que eu não pagava esse semestre inteiro. Mentira! Aí fazia acordo. Não, foi... Até quando eu terminei, eu fiquei mais um ano pagando a minha faculdade, porque foi assim, foi nos tropeços. Que massa, é bom saber disso, não, né? Porque normalmente as pessoas desistem, né? Por causa das dificuldades que enfrentam, então isso é importante. E no começo você não ganha dinheiro. Estágio de educação física... No máximo, na época, eu ganhei R$500 por mês e olha que era um por mês. Puta de um salário. Por mês. Por mês. Então eu tinha que pagar a faculdade, que era 600. Já não dava. Já não dava. Se tivesse um date com a namorada também não dava. Não, eu já saía devendo 100 já. Muito bom.
Aí, meu, você não ganha dinheiro. E na época, um monte de amigo meu trabalhava em shopping, aí ganhava 3, 4 mil reais, final de ano fazia 10 mil reais. Naquela época, 10 mil reais, hoje é É 20 mil muito reais, dinheiro. era muito dinheiro. E aí eu falava, não, meu, eu quero trabalhar na minha área. Amigos meus da faculdade falavam, meu, Cássio, agora não vai te dar dinheiro, vamos ir mais pra frente. Eu falei, não, se eu não trabalhar agora, eu já tinha essa mente. Se eu não conhecer pessoas que estão nessa área, quando eu precisar, eu vou ter que começar a fazer network, eu vou ter que começar a conhecer pessoas e já vai ser tarde. Sim. Então eu sempre fiz faculdade de educação física, eu ia andando para casa, porque o único dinheiro que eu tinha, eu ia de ônibus trabalhar. Então eu tomei muita chuva, foi complicado. Foi um início Acho que complicado. eu trago pessoas aqui que realmente eu acho que não é que sofreram para chegar onde chegaram, mas tipo assim, que mostrem realmente que a vida não é fácil para ninguém, Exatamente, entendeu? a resiliência, É porque, resiliência. cara, não é nada, nenhuma história triste assim, mas eu falo que Mas não é não fácil, é fácil, exatamente. né? E hoje eu vejo, hoje tendo pessoas embaixo de mim que estão passando por essas mesmas coisas, eles até me dão mais credibilidade, porque realmente eu passei por isso. Eu Eles, falo, eu sei o que vocês estão passando, eu passei por todos esses perrengues que vocês estão passando. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã para pegar um ônibus 4 para sair correndo se eu perdesse o outro. Tinha que dar 5 para 6 na academia. Então, cara, mas é um negócio que vai passar se você continuar nadando persistindo. contra a maré. E aí vai chegar uma hora que, por mais que você nade contra essa turbulência que você tá, você vai chegar onde só tem tubarão, você tem que continuar nadando, senão eles te comem. Então você nunca vai parar, não vai achando que em algum momento você vai ficar estável, porque não vai. Se você planar, você começa a cair. Você sempre tem que procurar subir. Você sente isso até hoje? Até hoje. Se eu parar, se eu achasse, tá bom aqui, não quero mais aluno, tô ganhando dinheiro, aí você começa a cair, porque você não muda, você não inova. Então você acha que você tá bem, você vai caindo. Olha, Você nem percebe. Quando você tá lá embaixo, você vai tentar, você não tem mais força. Então o meu lema é sempre tentar crescer mais. E olha. por isso que eu faço essas loucuras de abrir empresa, de abrir outra, de ter 50 funcionários. Mas é bom, né? Porque você tem uma veia empreendedora já. E eu Sim. acho que isso é importante. Devem ter dois tipos, aí você me corrige se estiver errado, mas de personagens. Tem aquele que vai ser sempre o funcionário, Sim. porque ou não vai ter coragem de fazer, ou acha que é impossível, que não sei o quê, porque eu preciso de dinheiro e não vai usar, ou aquele que já é um personal que já vê lá na frente, como você viu, tem uma mente visionária e fala, cara, eu vou fazer disso aqui um business muito maior, Sim. né? É que eu tenho uma pequena visão que é o seguinte. Hoje em dia, primeiro, essa faculdade ela é muito barata. A de educação Então, a de física. educação física. Então, hoje, EAD, por 100 reais você faz. Jura? Então é um público que já não tem uma estrutura muito boa que sempre teve uma relação com funcionários. Porque o que eu falo? Você nasce em uma família de funcionários onde o seu pai fica falando desse chefe dele. Você vai para a escola onde você é doutrinado por um outro funcionário que é o professor. Você vai para a faculdade. Então você nunca tem contato com uma pessoa empreendedora. Olha, Então, por nunca tinha isso que pensado eles, nisso, que eles sabia? têm essa visão de eu preciso trabalhar para alguém, eu preciso trabalhar numa academia, eu preciso ser estável, eu não posso sair de Isso tem uma sala, segurança, eu né? preciso ter uma segurança. Meu, professor formado ganha 2 mil reais. Ah, mas eu sou registrado. Tá, E o que que isso te garante alguma coisa? Então porque eles não têm contato com uma pessoa que empreende, que é empresário, e eu comecei a ter uma mente, eu comecei a aflorar mais essa mente quando eu comecei a ter empresário. Eu sempre quis ter o meu negócio, eu fui uma pessoa fora da curva, porque em casa também não tem pessoas empreendedoras. Então mas só que eu sempre fui aquele moleque que queria ser percebido onde eu estava. Por isso que hoje eu sou tatuado, loiro, porque eu não gosto de passar desapercebido. que Onde eu legal. E é legal tô, você falar isso. então, e aí, cara, eu preciso abrir alguma coisa. E já na faculdade eu ficava pensando, como que eu vou sustentar uma família ganhando 2 mil reais? Naquela época, eu falei, meu, não é possível. Aí eu vi um monte de, cara, professor ganhando pouco, tipo, comendo pão com o diabo amassou. Eu falei, não quero isso pra minha vida.
Então, e aí foi quando eu virei essa chave e fui trabalhar lá no Itaim, Tá. onde eu sabia que a galera que tava lá era Tipo, alta uma sociedade, galera, preparada. exatamente. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, perguntava mesmo como é que funciona, como é que é isso, eu sempre quis abrir, mas eu não sei nem por onde começar. E o pessoal te ajudava? Me ajudava, me ajudava. E aí foi onde eu fui desenvolvendo, lendo tudo, YouTube, e fui tomando na cabeça várias vezes, quase abri falência diversas vezes, quando Quem eu não? achava que estava ganhando dinheiro, aí 4 alunos para de uma vez, e aí você fala, putz, e aí eu ficava contando sempre com o dinheiro do mês, não guardava, tinha nome sujo, porque já tinha feito umas dívidas antigamente. Então, cara, fui aprendendo, tomando na minha cabeça. E aí, ó, 2007 você começou a estudar. Eu gostei que você falou uma coisa de YouTube. Eu uso muito o YouTube para aprender também. Porque as pessoas falam, cara, mas eu não tenho acesso. Gente, todo mundo Não. hoje em dia tem Ou acesso se ao você quiser falar celular. inglês, e alemão você vê no YouTube. Você vê no YouTube. Então, assim, é uma ferramenta que eu acho fantástica. Eu uso diariamente o YouTube para aprender coisa, para ouvir, para assistir podcast, para assistir aula. Tem curso gratuito. Então, assim, gente, para quem está ouvindo mesmo, é uma Total. ferramenta que tem muita coisa para oferecer. Então, não existe isso de que a informação não está disponível. Se você tem um celular, você tem informação, Quem né? quer dá um jeito. Quem quer Não dar um tem jeito. como. Porque no começo não existia essa febre de Instagram, TikTok. Então eu não sabia quanto cobrar de aula, porque ninguém falava. Hoje tem trocentos mil gurus aí falando, construa sua consultoria lá do zero, vem que eu te Nossa. ajudo. Hoje tem um monte de gente para te ajudar. É. Antigamente, estava no começo, não tinha ninguém. Mas é que você foi na cara e na coragem. Apesar de ter milhões de cursos, eu acho que o ser humano, apesar, assim, ele quer ajudar. Se você perguntar, se você tiver curiosidade, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Sim. Você não vai dizer, não vou te ajudar. É muito difícil, Não, gente. Você exato. tem que ter cara e coragem, né, pra ir lá e Só que muitos correr também atrás. te ajudam, mas quando eles veem que você tá se sobressaindo, eles param. E vem O invejinha. brasileiro é aquele negócio, você pode estar bem, mas nunca melhor que ele. Então, quando você compra algum carro, eles te dão parabéns, mas depois fala, também 60 vezes até eu. É assim mesmo, cara. Tá no puta de uma casa também alugada, vê se ele compra. Então, a galera Eu não sei nem se isso é de brasileiro, sabia? Eu Hã? acho que isso é do ser humano. Cara, eu acho também. Mas um exemplo, você vai Estados Unidos, o cara te elogia. Eu tô andando na rua, o cara falou pra mim, a minha mulher te achou maravilhoso. Mentira! E Adoro. tipo, falou, você é style. Ele falou, você era style, alguma coisa assim. Aham. Tipo, Aqui no Brasil isso não nunca que algum cara. Nunca. Se um cara pega essa mulher olhando pro outro cara, ele ia sair porrada. É isso que eu ia Ele dizer. parou, a minha mulher não para de falar de você. Olha que bacana. Então, a gente não sabe elogiar. É difícil. Então, é um negócio que você ser empreendedor aqui, ser bem-sucedido, você leva muita pancada. E uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, vou até tocar no assunto, e se quiser Lógico. depois a gente corta. A gente estava conversando exatamente sobre isso, o fato das pessoas aqui no Brasil não aceitarem muito bem, tipo, a forma que você é, como você falou, eu sou um cara tatuado, tenho cabelo branco, pintado, chama atenção, tipo, as pessoas já esperam o pior de você, Sim, né? total. Então, assim, você é um cara que conquistou um sucesso, graças ao seu trabalho, e ainda assim, até hoje, você sofre as consequências de uma pessoa de que, apesar de ter sucesso, ainda é vista como uma pessoa que talvez faça alguma coisa errada para ter um Exato. sucesso, né? É Isso é muito louco, não tem como. Como brasileiro, é ruim nesse sentido, né? Tipo assim, a gente tem que evoluir nesse sentido, né? Acho que a gente estava falando disso antes, eu acho importante. O meu jeito ou é jogador, pagodeiro ou funkeiro. Imagina você Qualquer funkeiro. lugar, você joga onde? Você jogou aonde? Então, tipo, eu não posso ser dentista, óbvio que não tenho cara de dentista. Mas eu não posso ser qualquer outra profissão a não ser alguma coisa que seja artístico. Uhum. Eu não posso ser nenhum empresário do ramo imobiliário. Que vem o preconceito, né? Que vem esse preconceito de ser tatuado, de ter cabelo pintado, de, sei lá, enfim. É um negócio que é totalmente diferente hoje em dia, que eu acho tá mudando, mas ainda tem aquele preconceito enraizado dentro.
que e tá as mudando pessoas elas devagar. pré-julgam. E tá devagar, né? Acho que podia ser um pouquinho mais acelerado. Mas enfim, falando de coisas Às boas. vezes é bom porque você chega em algum lugar, acha que você é famoso. Aí te tratam super Aí já te bem. oferece. É, Bom, você exatamente. né? E o Você é. rockstar. Você é famoso. E aí, em 2010, as coisas começaram a virar. Você saiu da academia, ou você já estava numa academia trabalhando? Foi aí que você começou? Como é que foi Não, isso? foi em 2010, quando eu vim pro Itaim. Tá. Quando você Eu diz me que você veio para o formei. Itaí, você veio trabalhar numa academia no Itaim, foi Isso, isso? exatamente. Vim Tá. trabalhar numa academia no Itaim, que foi onde eu conheci, tive contato com empresários, pessoas que eram bem-sucedidas. Não que os outros não eram, mas E aí? pessoas que tinham empresas, que tinham cargos Diferenciados. exatamente diferenciados. E aí, em 2010 foi quando eu comecei, eu fui coordenador da parte de musculação, e aí fiquei lá durante 7 anos, até 2017 eu fiquei em sala sendo coordenador, e aí foi quando eu resolvi sair de sala para ser só personal trainer, porque eu tive uma demanda muito grande de alunos me procurando, e o que eu ganhava em sala não pagava nada o que eu já ganhava fora. Então eu resolvi sair porque é uma coisa muito difícil para muito personal trainer hoje. Tirar essa estabilidade que é um emprego fixo, Sim. que eu era registrado até. E aí eu saí e foi onde eu falei, eu preciso ganhar dinheiro. Pergunta, quando você fala que você estava em sala, o que você acha que era o teu diferencial para que os alunos quisessem te contratar fora dali? Rede social. Foi a rede Eu social? me posicionava muito, fazia muito Tá. vídeo, dando aula, falando, explicando. É o que eu falo, não adianta você ser bom se ninguém te conhece. E foi quando eu comecei a treinar a Chantal, em 2017. Foi quando ela tinha 300 mil seguidores, eu tinha 4 mil seguidores. E aí foi ela que me mostrou pro mundo. Que legal. E ela que começou a me postar, divulgar, e, a força dela já era muito grande naquela época. Então foi quando a galera começou a me conhecer, começou a querer me chamar para dar aula. E aí foi quando eu falei, agora é a hora de, se eu perder esse trem que tá passando na minha frente, Vai passar. vai passar eu vou embora. E aí foi quando eu comecei, eu falei, eu não tenho mais um fixo. Se eu não der aula, se eu não me posicionar, eu não vou ter pessoas para me pagar. Então eu vou precisar todo dia fazer uma coisa nova. Eu vi até uma entrevista que você deu em algum podcast que você fala da importância da gratidão das pessoas que te ajudaram ao longo do caminho. E eu sinto e vejo que você tem muita gratidão pela Chantal mesmo, Total, né? total. E eu acho isso muito bacana, porque as pessoas tendem a esquecer quem te estendeu a mão. Então, assim, você deixa bem claro que ela que fez essa diferença, Não, né, na exato, eu tua sempre vida, deixo assim. claro. E hoje ela faz questão de me pagar. Ela fala, não, é o seu trabalho. Eu tô com um horário marcado que poderia estar com outro aluno. Eu vou continuar te postando, porque eu gosto de, eu gosto Vocês viraram amigos, do seu né, trabalho. também? Viramos amigos, a gente tá junto desde 2017. Então, cara, e hoje ela me paga normal, porque antigamente eu fazia permuta com ela, e naquela época um monte de personal trainer me criticava. Olha que idiota Ai. dando aula de graça. Só que eu não estava dando aula de graça. Ela tinha É uma troca, uma visualização, né? ela atendia, ela atingia diversas pessoas que eu não poderia atingir. Óbvio. Então, em vez de eu ficar em casa vendo sessão da tarde, eu dava aula. Ficava produzindo. Por mais que eu olhasse com uma lente olho de peixe que eu via na frente, a galera só via amanhã. Ah, mãe, mas ele não tá recebendo nada. E como que você lidava com isso no dia a dia, com essas críticas? Tava nem aí? Ah, engolia muito sapo. Falava um monte. Teve uma vez que teve um menino que eu não tinha carro. E aí, não sei se você lembra daquele carro, como é que chama? Veloster? Uhum. Aí eu falei, que na época Era tudo, não, o era auge. tudo. Ah, porque eu quero comprar esse carro. Aí ele falou, você acha que ele consegue comprar esse carro? Tipo, e eu fiquei sabendo, ele falou pro outro menino. E hoje ele me pede conselho. Se você é minha referência, mas só que antigamente ele falava, tipo, desdenhava de mim, de tudo que eu sonhava ter. E óbvio, E do pra que mim você era fazia bem pra longe. ter, né? E o que eu fazia pra ter, exatamente. Então é um negócio que eu falo hoje, eu não desdenho de ninguém.
todo mundo me chama no Insta, fala, meu, eu gosto de você, eu vou, respondo. Nossa, você me respondeu. Você perguntou. É isso. Eu não tenho aquela falta de humildade. Eu tô onde eu tô hoje, pessoa que, começou agora, não vou falar, não vou conversar, eu vou ajudar. Porque eu não tive muita ajuda no começo. E hoje, quem está começando e quer alavancar sua carreira, eu tô aqui para ajudar. Muito bacana isso. Então, vamos lá. Para você se diferenciar, tudo bem, começou com a Chantal e tal, mas eu sei que você não é só um professor de educação física. Você fala muito da importância de você estudar mais, de você se especializar em alguma coisa. Você foi construindo isso ao longo do tempo. E você, eu acho que se especializou muito no corpo feminino, que você fala, né? Sim. Então, assim, conta um pouquinho mais pra gente de que tipo de especialização, que dicas você daria para quem está começando nesse sentido, para a pessoa se diferenciar mesmo como um personal diferente, com um serviço diferenciado, é isso que eu quero dizer. Total. A mulher hoje não é só estética. Muita gente foca só em glúteo, em abdômen, só que a mulher é muito mais saúde. Síndrome do ovário policístico, diástase, enfim, diversas outras patologias que a maioria das pessoas são mulheres que têm isso daí. Então, você cuidar da saúde da mulher, a consequência é a estética. Tá. Então, não tem como você cuidar só da estética se ela tem algum problema de saúde antes. Então, você se especializar em saúde da mulher, que eu tenho 2 pós, foi onde eu consegui ter essa credibilidade de trabalhar com pessoas gestantes, como é que chama? Esqueci o nome da... Enfim, diversas doenças que a mulher precisa de ajuda e ela não sabe como. Ela não emagrece porque ela não tem essa ajuda especializada, porque as pessoas só querem saber de emagrecer, emagrecer, emagrecer. Só que ela não vai conseguir emagrecer se ela não resolver aquele problema de saúde dela, primeiro. E ela não vai poder fazer nada para isso acontecer se ela não tiver ajuda. Então foi onde eu consegui me especializar nisso e graças a Deus está dando super certo. Eu sou especialista, não que eu só atendo mulher. Não, sim, mas 90% dos alunos são mulheres, né? 90% das minhas alunas são mulheres. Você acredita que eu tenho uma pergunta até aqui, é um pouquinho mais pra frente, mas eu já vou adiantar. Gente, cadê os homens? Porque só a mulher malha e se ficar se matando na academia, me explica, por favor? O homem hoje acha que só tem que ter dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. A barrigona lá e não, trabalhando. pelo amor de Deus, hein? Não, porque é só mulher. Raramente eu vejo um homem fazendo um personal, fazendo uma aula. É que o homem acha que já é autodidata. Ele não precisa entendi. Sabe tudo. ajuda, sabe de ajuda, sabe de tudo. Alguns ainda, óbvio, querem ter personal trainer, tudo, mas os que buscam saúde, e óbvio, todo mundo quer estética hoje. Sim. Só que os que querem treinar com personal trainer pensam também na saúde. Então, por isso que eles não querem fazer errado, eles querem ter uma ajuda, eles querem ter um direcionamento. Por isso que eles preferem ter personal. Só que mulher, ela precisa ter essa ajuda também. Então, por isso que hoje 90% do público que eu atendo, tanto comigo, tanto lá na First Move, é tudo mulher. É tudo mulher, né? Feminino. Eu percebi, eu falei, gente, não é possível, mas você tá certa. Além disso da mulher, tipo assim, você fez 2 pós-graduações, né, focadas mesmo. De mulher, sim. De mulher. E aí, durante esse tempo que você foi atendendo, que você foi pegando essa fama, digamos assim, de uma forma positiva, não estou sendo escrota, a fama de ser conhecido mesmo. Eu falo mesmo, palavra não tem problema. É como se a gente estivesse em casa aqui, Lógico. gente. Você foi pegando isso, você foi conquistando isso, ainda lá no Itaim. O que fez você virar a chave e falar assim, cara, eu vou empreender, eu vou abrir a minha academia? Porque eu acho que o sonho de todo personal, que é um pouco mais visionário, é ter o seu próprio estúdio, né? Mas aí é o que você falou, falta informação, falta dinheiro, falta um monte de coisa. O que o Cássio falou assim, agora eu vou? Foi quando eu tinha equipe de personal, eu já não tinha mais horário, eu tive que montar uma equipe de personal. Só que mesmo assim, principalmente São Paulo, é muito conflito de horário. É trânsito, é reunião, é chuva, choveu, São Paulo para.
Então, e não é barato pagar personal. Então, a pessoa ela não vai perder dinheiro, ela começa a ver que ela não está fazendo aula, ela começa a perder dinheiro, ela não consegue repor aula, ela não tem horário. Se ela tem horário, não bate com o horário do professor. Eu falei, preciso fazer alguma coisa que eu consiga atender esse público, que é o público que tem condições de me pagar, mas não tem tempo certo para isso. É raro alguém que tem o horário certinho. Fixo, né? Diversas vezes vai acontecer algum imprevisto. Vai furar pneu, a sua filha vai ficar doente, vai... Reunião que muda. Reunião que muda, que atrasa. Quantas vezes eu não cancelei com ele, gente? Diversas Diversas vezes. Não, mas é normal, é São Paulo. Eu É a vida hoje, né? atendia Não tem muito como. médico, que fazia plantão e aí ficava acabado pra treinar 9 horas da manhã. Se fosse tipo logo na sequência até ia, mas ele saía às 5, 6 horas. Até às 9, o cara já tá quebrado. Então eu tive que colocar na minha cabeça o que eu faço para atender esse público. Foi onde eu desenvolvi, onde onde eu coloco um monte de personal trainer lá disponível e a hora que você chega, você treina com personal. Aí pergunta, você treina esses personagens ou ele já vem preparado? Você cria os planos... Eu já sei, né, gente? Mas estou perguntando para vocês saberem. Você cria os planos para os seus alunos. Como é que é isso? É a metodologia Cássio Fidley. Você criou uma metodologia eu criei uma sua. de atendimento, onde eu faço esse meu treinamento para eles ficam 2 meses tendo esse treinamento, fazem prova, para aí sim eles começarem a atender. Porque eu falo, é o meu nome que está no seu peito. Se você quebrar alguém, a culpa é minha. Total, com certeza. Porque eles estão se matriculando pelo meu nome, pela minha credibilidade. Se eu estou dando a credibilidade de você atender um aluno que veio através de mim, a culpa é minha de deixar você atender e quebrar alguém. Você vai, quebrar alguém, não foi o fulano, foi na First Move, foi na academia do Cássio. Então é o meu nome que vai pro buraco. Então por isso que eu sou muito rígido com isso, com atendimento, com horário, é o que eu falo. Eu contrato as pessoas pelo caráter e pelo atendimento. Eu foco muito em atendimento, porque trabalhar com pessoas hoje é atendimento. Eu vou tocar nesse assunto com você sobre cliente. Eu acho que a First Move ela tem um diferencial de que eu chamo de fator uau, que é o atendimento diferenciado mesmo quando você está lá, né? Tipo, sempre que eu te mandava mensagem, você me respondia na hora, quase sempre na hora, a hora que for, ainda tem essa, né? De manhã, tarde, noite, você sempre respondia. Então, acho que isso também, além do que você ensina, óbvio, e a diferença que a gente vê em relação à saúde, corpo, né? A estética, esse atendimento personalizado deve ser muito desgastante para você, porque eu acho que você não para, né? Tem aquela coisa, o negócio é meu, é o meu nome. Total. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que quem faz aula e quem está lá na First Move entende essa diferença, entendeu? Sim. E isso é muito interessante mesmo, porque não é todo mundo que oferece Por isso que a gente consegue atender e ter alunos que já eram de outras empresas que são gigantes. Sim. Porque E que migram, né? E que migram, exatamente. Não é só estrutura. Estrutura te ganha no começo. Te brilha os olhos. Mas se você não é bem atendido, você não fica em nenhum lugar. Não, estrutura, vamos lá, né? A gente está em São Paulo. Aqui tem o melhor de tudo no mundo, né? Então, assim, infraestrutura tem. Agora, realmente, o atendimento é que nem falaram para mim. Você vai lançar um podcast? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil tem 2 milhões de podcasts hoje. Eu falei, tá, mas renda só tem eu. Exato. Eu que vou fazer as perguntas. Não tá feliz, não assiste, amado. Tá tudo certo. É a mesma não coisa tem com problema. academia. É a mesma coisa. Personal trainer, 33% das faculdades hoje que se formam é de educação física. Olha o tanto de personal trainer. 33%? Das faculdades hoje no Brasil é de educação física. Por conta do custo. A gente é muito ligado à estética. A gente é muito ligado à estética, então imagina, 33% de 6 em 6 meses entrando na área. Como que você vai se destacar? Se você parar para pensar, você fala, eu vou parar de fazer, não vou fazer. Agora, você é único. Se você não se destacar no mercado, se você não se posicionar, quem está fazendo menos que você, ou pior, e só que tem aquela cara de pau, vai estar se destacando. Isso é uma coisa que a gente vai tocar, que eu adoro que você fala. E eu vejo que você fala bastante, inclusive nas palestras, nos podcasts, que o personal trainer tem que saber se vender. Né? E eu acho que hoje em dia não é nem um personal trainer. Você vai a gente já começa indo numa entrevista de trabalho, a primeira
maneira que a gente tem de se vender. A gente tem que se vender no dia a dia. Hoje, a gente tem que se vender o tempo inteiro. Sim. É no Instagram, é no TikTok, todos os lugares. Então, assim, como que os personagens de hoje que estão se formando, qual é a dica que você dá para eles começarem a aprender? Porque eu acredito que na faculdade de educação física você aprenda tudo sobre anatomia e tal, mas você não aprende essa parte mais comercial total. do business, né? Então, assim, cara, onde que esse pessoal vai para procurar isso? É um ambiente que você convive. Se você convive em um ambiente que ninguém Cara, que assim, ó, deixa eu ver um jeito de falar que não vai ofender. A faculdade... Pra gente não ser cancelado, pra gente não ser cancelado. Hoje em dia, a faculdade de educação física, as pessoas, elas não se vestem bem. Olha. Então, a primeira impressão que a pessoa vai ter de você é quando ela te olha. Ela vai te olhar, você não sabe conversar, você não sabe falar, você não sabe se vestir, você tá sujo, fedendo. Meu, você não vai. Automaticamente você não quer ficar perto dessa pessoa. Imagina você estar do lado de uma pessoa dessa, pagando para essa pessoa, e essa pessoa ela não tem uma postura de uma pessoa alinhada. Uhum. Você não dá credibilidade nenhuma. Só que isso eles não entendem. Eles querem ficar dando aula de regata, porque é forte. Por isso que eu digo hoje, homem e principalmente mulher, tem que tomar cuidado para não ser sex symbol no Instagram. Você tem um corpo perfeito e acaba postando foto só de biquíni, sem camisa. E aí tem uma mulher que quer treinar com você, o marido vai falar, não, você não vai treinar com esse cara não. Cara bonito, eu aqui barrigudo, esse cara aí com o abdômen trincado, toda hora postando foto sem camisa. E contrário de, mulher também. Mulher biquíni toda hora no Instagram, postando bunda, postando peito. A mulher vai olhar, não, você não vai treinar com essa menina não. Então eles confundem o corpo para saber se vender, falando, ó, treino de abdômen, se você quer ficar com esse abdômen, trazer um conteúdo para esse corpo dele em vez de só vender. Uhum. Você vira sex symbol, você vai ter meninas te seguindo para ficar com você em vez de ter aula. Então isso é um negócio acontece. que você ser bem apresentável é um negócio que não é todo mundo que sabe. Não sabe, eu acho que nem só no meio da educação física, eu acho que a grande maioria não sabe, porque de fato a gente não aprende isso em nenhum lugar, né? Isso é muito do seu convívio, até da tua própria ideia do que é esteticamente bonito, enfim. Mas eu acho que as pessoas têm que separar o profissional do pessoal. Você pode usar a regata no seu dia a dia se você quiser, Sim, total. mas se você quiser se estabelecer como personal de respeito, de credibilidade e tal, cara, não dá. Separa. Não dá. O seu Instagram também é uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, eu tenho até um exemplo de uma grande amiga minha, que ela é VP de RH, vice-presidente de RH de uma super multinacional. Ela vai me matar que eu vou falar isso, mas não vou falar o nome dela. E ela, na vida pessoal dela, é vida louca. E não estou dizendo isso no mau sentido, mas ela adora uma festa, adora dançar, adora usar roupa decotada e tal. Ela usa um outro nome no Instagram dela, pessoal, onde as pessoas que trabalham com ela não têm acesso. Então, na vida pessoal dela, ela consegue ser tudo aquilo. Mas o que ela mostra lá para fora, para ela ter essa credibilidade, esse respeito, porque de fato isso existe, não adianta a gente querer fugir, né? Isso existe. Sim, exato, existe. Ela mantém as aparências de que, olha, no meu profissional, realmente eu sou essa pessoa que séria e tal. E do outro lado... Ninguém vê, muda até o nome. Muda até o nome. Mas assim, óbvio que você não precisa mudar o nome, mas... É Jéssica, né? É Jéssica, sua avatar sei lá, Pamela. Não, mas assim, de fato, você tem que ter essa preocupação, né? Não dá. O que eu prego muito, se você vai ter um Instagram, que eu acho que na minha área é mais conveniente, por quê? Obviamente, você não vai postar tudo que você faz, porque se você está bebendo, se você não está seguindo uma vida que as pessoas estão buscando você para ajudar elas a melhorar. Mas eu falo que tem que ser 80-20. 80% profissional e 20% a sua vida pessoal. Por quê? Se a pessoa posta tudo certo, só dieta, só treino... É chato, fala, essa pessoa não erra nunca. Não. Tudo é bom dia, maravilhoso. É muito chato.
Agora, se é uma pessoa que ela treina, ela faz dieta, mas no final de semana ela come bacon, ela come feijoada, ela brinda, ela vive, ela vai pra praia, toma cerveja. Fala, esse cara tem um corpo, ele sabe treinar, mas ao mesmo tempo ele toma cerveja que nem eu. Ele come pastel de feira também. Então, aquela pessoa que é muito certinha, as pessoas normais, obviamente não atleta, se identificam mais. Faz sentido. Então, obviamente, você não vai postar muito louco no camarote lá, bebendo, estourando champanhe, fumando, mas também mostrar uma vida normal, as pessoas se identificam. Por quê? A pessoa ela vai estar do seu lado durante 1 hora por dia. Então, ela tem que se identificar com você. Se a pessoa vai te achar chata, se a pessoa não tem assunto, não adianta, não vai pra frente, a pessoa não vai te contratar. Personal trainer, coloca logo na parte de perfil. A pessoa não quer contratar o logo, quer contratar você, ela quer entender como você é. Personal trainer posta só aluno, não tem uma foto dele no Instagram. Como que ela vai te contratar? Ela não quer só ver antes e depois. E tem outra coisa que você falou aí, tem que ter assunto. Você passa 1 hora do seu dia com aquela pessoa. Sim. Então, assim, se você quer ter alunos de um nicho específico, digamos assim, você falou, eu fui para o Itaim, que eram empreendedores, empresários. Cara, você tem que ter assunto com essas pessoas. Total. Vai ler, vai ver o que eles fazem, o que eles assistem, que tipo de esporte eles gostam, porque assim, senão não encaixa. Você não cria essa sinergia, né? E no começo, a sua vida não é totalmente diferente da deles. Então tem que tomar cuidado para você não ficar falando só da sua vida, que não vai interessar eles em nada. Toda vez que eu vou dar aula, eu falo, e aí, por que você parou com outro personal? Justamente para saber qual foi o motivo para não cair nesse erro. Ela falava, cara, ele só falava de quermesse do bairro dele, eu nunca saí dos Jardins. Então eu não queria saber da quermesse do bairro dele, das festas que tinha lá, então por isso eu tô amando esse bate-papo, porque você é tipo eu, você fala tudo. Porque as pessoas têm medo, né, de falar. Não. E não tem que ter medo, assim, realmente a gente tem que... eu falo, na verdade, que as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Sim. E eu tô amando o papo porque tá sendo bem verdadeiro. É isso mesmo, gente, as pessoas não querem ouvir. Não quer. Entendeu? Então, assim, se você quer ser bem-sucedido, você quer crescer na tua área, você tem que ficar atento e tem que ter humildade de ir aprendendo com os erros, né? E se você não sabe, que nem eu fiz uma vez, tinha um aluno meu que ele adorava política, e eu era zero esquerda de política, não sabia nada. Chegava no Google, meia hora antes da aula, viu que estava pegando de política, e só soltava os temas. Você viu aquele negócio? Você viu? Nossa! Falei, é foda, né? Foda, você viu? Aí eu lembrava de outro. Então, e o negócio? Não, então... E ele ia falando, eu falei, não, vai, vamos fazer mais uma aqui. E, não sei o quê. E o cara adorava a aula. Eu não sabia nada. E eu tive que ir vendo, lendo, tudo mais. Esse negócio hoje de direita, esquerda, virou time agora, porque se você é de um lado, você não pode cruzar o do outro. E só que eu fui falando e eu fui jogando. E eu não sabia, mas eu sabia que ele gostava disso. E falava do assunto que ele gostava. Eu nem ia falar dos meus assuntos. Teve uma outra vez, uma outra aluna, que ela falou, Cássio, eu parei de fazer aula porque chegou num ponto que a minha personal tinha terminado com o namorado dela, eu virei conselheira dela e a gota d'água foi ela me chamar no horário da minha aula para um café e eu que tive que pagar o café ainda, para ela desabafar sobre o namorado dela, o ex dela. Não existe. Falei, chega, olha que ponto que eles chegam. Por isso que eu digo sempre, aluno não é amigo. Ele pode ser gente boa, ele pode ser parceiro, mas você tem que saber que ele é seu cliente, ele está te pagando pelo serviço que você está atendendo. Não adianta você confundir as coisas, porque se um dia você faz uma piada, ele aceita, no outro dia você faz o mesmo tipo de piada, ele está da pá virada, o errado é você, e ele para de te pagar. Isso é verdade. Então você tem que saber aonde você pisa, o que você fala. Tem que ler a pessoa, né? Por isso que eu falo sempre, o personal trainer não é só biomecânica e fisiologia, você trabalha com pessoas. Então você precisa entender mais sobre pessoas do que sobre exercício. Porque você vai estar lá 1 hora por dia com aquela pessoa. E eu sempre brinco, eu convivo com TPM o dia inteiro. Porque é das 6 da manhã e quando até chega a noite. Em casa. E quando chega em casa tem a Bruna e minha cachorra ainda. Então, cara, eu sou o cara que eu mais ouço problema, que eu mais converso, que eu mais dou conselho. Não falo muito da minha vida, porque aquele momento é delas. Se elas quiserem falar alguma coisa, eu dou conselho. O que você acha? Ó, assim, assado, também você tem que ver por esse lado. Assim,
Ó, vamos fazer mais uma. Aí, principalmente ciclo menstrual. Se a pessoa está com cólica, eu sei praticamente todas quando elas vão menstruar. Olha, Aí eu sei que eu você não vai tenho... percebendo pelo humor Por tudo, que a o gente braço muda, quente, né? tudo, Nossa, tudo. o braço fica quente, O eu vou braço, quando ela reparar. está em, como é que chama? Período fértil, você fica mais quente. Olha, E quando você... Ela não vem maquiada, ela vem descabelada. mentira, cara. É verdade, eu já sei que aquele dia lá não O adianta bicho pegar vai pegar. pesado, não adianta ficar fazendo exercício livre, ficar forçando a orelha dela, vai, que ela vai me mandar para Eu aquele sei pra onde eu lugar. ia te mandar. Entendeu? Então não tem como. Tem vezes que eu falo, nossa, tô ótimo agora. Porque eu mais conversei, foi mais uma conversa, fiz 3, 4 exercícios e mandei ela embora, ela adorou. Do que eu ficar falando, não, tem que fazer, tem que treinar, você veio aqui treinar. Então você está trabalhando com pessoas. Você tem que tomar cuidado com isso. Muito, adorei. Muito bom mesmo. Uma coisa que você fala também nas suas palestras é que você não teve patrocínio. Não. E eu super te entendo, eu também não tive. E é importante as pessoas saberem que, independente de você não ter tido, no seu caso eu, as coisas podem acontecer com trabalho Total. árduo e persistência. Para você abrir a First, como que você se preparou para isso financeiramente, por exemplo? Ah, não, Renda, fui juntando dinheiro ali, um aluno me ajudou com alguma coisa. Como que foi isso? Assim, só para a gente dar uma luz para quem tem esse sonho, essa vontade de abrir, como seria um passo? Qual que primeiro passo dá para conquistar isso, sabe? Eu tenho um sócio lá na First Move que até mesmo para isso acontecer, ele é mais o meu sócio investidor, que ele deu metade, Tá. ele investiu metade. Só que para isso eu tive que trazer business plan para ele, falar quanto que ele ia gastar, o que ele não ia, quando que eu ia retornar esse dinheiro para ele, qual que era o formato que eu queria fazer. Porque não adianta você falar para uma pessoa, vamos abrir uma academia, uma pessoa que trabalha com administração. Fala, não. Então, se você não convencer aquela pessoa, e aí eu já tinha esse sonho de abrir, e aí conversando com ele, ele falou, você quer abrir? Eu falei, vamos. Mas você conversou, onde você achou essa pessoa? Era aluno, era o quê? Ela é amiga dos meus tios. Ele é tá. amigo dos meus tios. Tá. E aí ele tem empresa já, eu falei, vamos fazer assim, assim, assado, vamos. Você cuida da parte administradora e eu cuido da parte operacional. Isso é uma outra coisa que eu aprendi muito e deu muito certo, nunca tenha sócio que faz a mesma coisa que você. Porque se os dois fizerem a mesma coisa, dá ruim. Fica competindo entre si? Fica competindo. Se eu tivesse um sócio personal trainer, eu ia falar para você atender de um jeito e ele ia falar para atender de outro jeito. Ele tem uma metodologia e eu tenho outra. Então, o meu sócio, ele cuida da parte administrativa e eu sou o cara que cuida da parte operacional. Se eu falar para ele, eu preciso comprar 10 esteiras, ele vai falar, vamos pagar à vista, vamos pagar parcelado, vamos comprar daqui 2 meses ou agora não dá para comprar. Mas ele jamais vai se meter. Mas jamais ele vai falar, se você está falando que precisa comprar 10 esteiras, vamos comprar 10 esteiras. Se você está falando que precisa comprar mais aparelho, se você está falando que a gente precisa se mudar porque está cheio, vamos arrumar um outro espaço. Só vamos ver como. Só que aí eu já aprendi, eu já chego para ele com todas as opções. Ó, a gente pode pagar dessa maneira, como é melhor? Assim, assim, assado. E a minha parte foi juntando dinheiro. Foi juntando. E você sabe, obra, você acha que vai dar uma coisa, dá outra. Aí eu tive que pegar um empréstimo de mais 200 mil reais. No teu nome? No meu nome, para continuar colocando. E, cara, eu fiquei 3 anos com... Ferrado de, 200 mil, paguei quase 500 mil reais de juros. Porque eu tinha um sonho, eu acreditava nesse meu sonho. Então, se eu tivesse um pai, alguma coisa, eu falava, toma, Cássio, 200 mil aí, me paga quando der, às vezes até esquece. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu sabia que eu tinha um empréstimo para pagar, ter uma casa para sustentar, então não podia dar errado. Eu faço as coisas sabendo que não vai dar errado. Vai demandar um tempo, tanto é que eu fiz esse business plan de 5 anos, em 2 anos eu já consegui pagar ele e eu. E quem te ajudou a montar um business plan? Ou não, você fez tudo sozinho? Fiz tudo sozinho.
estudando, lendo, que eu nem sabia o que era business plan, tive que E estudar. não é fácil. Não Você é sabe fácil. que muitos empresários contratam gente terceirizada para fazer, né? Não, eu tive que fazer, obviamente, do meu jeito ali, aí falando, eu mais expliquei para ele do que apresentei, fiz um PDF, nem nada disso, mas eu fui falando no meu papelzinho assim, assado, vai funcionar desse jeito, se a gente cobrar isso, a gente precisa ter tantos alunos, de acordo com esse aluguel, a gente vai comprar isso tudo de aparelho, o nosso retorno, tendo tantos alunos em tanto tempo, vai ser disso daqui, tanto é que eu tripliquei esse valor em menos. A gente está mudando para um lugar o triplo do tamanho e vamos fazer 4 anos. O meu business plan foi de 5. Olha. Então eu estou triplicando o nosso local. O nosso o faturamento, e o local também, né? faturamento. Consequentemente, o faturamento. Indo para o 4º ano, sendo que eu falei para ele que ele ia pagar ele em 5. Porque a First você lançou em 2021, 2021. que você falou. Então, assim, Um bebê. Outubro de 2020, quase 2022. Finalzinho de pandemia, não sabia se ia fechar ou não. Falei, vamos embora, se eu não abrir agora, eu não abro nunca mais. Olha. E para você empreender no mundo fitness, assim, qual que você acha que é o maior desafio? A variedade de coisas que tem hoje para você fazer. De esportes, né? De esporte. Cada dia é uma moda diferente, né? Cada dia é uma moda diferente. O bom é que a minha especialidade, musculação, é a mãe de todas. Você pode fazer qualquer modalidade, mas não pode deixar de fazer musculação. Porque a musculação que vai fortalecer e preparar o seu corpo para fazer outras modalidades. Eu tenho uma fisioterapeuta que ela fala assim, larga tudo, não larga a musculação. Total. E eu falo muito para minha mãe, que é uma pessoa que nunca fez esporte, você vai perdendo equilíbrio, né? Você vai perdendo, não é só, longe de ser só a estética, músculo, né? Exato, é um músculo que segura, que te sustenta, não tem como você não ter músculo. É saúde, né? É saúde. Boa. Aí, agora, curiosidade máxima, assim, para quem já fez uso, não faz mais. Monjaro e Ozempic. Monjaro nunca tomei Ozempic. Passei mal, muito mal, cruz credo. Hoje, como você vê o impacto disso no dia a dia? Porque, assim, antigamente a mulher ia lá, pelo amor de Deus, precisa emagrecer. Hoje em dia, tu injeta ali um negocinho, uma semaninha assim, uma não, ou toda semana, sei lá. E as mulheres, né, emagrecem ou emagrecem. Você sentiu isso? Total. É que são dois extremos que eu compartilho assim. Eu sou a favor, desde que você use para te dar um start num processo de emagrecimento. E com acompanhamento. E com acompanhamento e que seja por um período onde você ligou o carro, ele te empurrou e você largou e você não precisa mais dele. Só que o que acontece hoje? Todo mundo ficou viciado nisso. Eu tenho 2 maridos de alunas minhas que eles gastaram mais de 100 mil reais com medo de acabar, porque tem esse boom, e guardou dentro da geladeira, com medo de acabar. Que loucura. Teve um que parou de fazer aula porque estava emagrecendo, só que eu falava para ele, você precisa... Tudo mole. Exatamente. E homem mole é a coisa mais feia do mundo. Falei, cara, você precisa ganhar massa muscular. Você já não tem mais idade de manter músculo sozinho. Ele tinha 60 anos. Falei, cara, você precisa treinar. Tava parecendo um pirulito. Cabeçona gigante, o corpinho magro, fino. Só que para ele estava fazendo resultado. Então você tem que tomar cuidado justamente com essa facilidade de emagrecer, e esse Monjaro ele não dá o enjoo que o Ozempic dá. Então todos os como é que chama? Benefícios do Ozempic sem os malefícios. Mas assim, eu conheço muita gente que usa Monjaro muito. Antes da gente entrar aqui, eu estava falando com uma pessoa que estava falando assim, estou saindo do escritório, que eu estou passando muito mal por causa do Monjaro. Eu já vi gente, assim, ter que sair de reunião passando mal. E aí eu já não sei se é porque a maioria faz sem acompanhamento, e aí não come, não sabe a dosagem, vai pela amiga, manda trazer de fora. Gente, eu sou super a favor de usar qualquer coisa que vai te ajudar. Eu mesma já usei o Ozempic, não uma vez nem 2, várias, mas sempre com acompanhamento. Sim. E não é que um substitui o outro. Ele serve para emagrecer, mas ele não serve para te manter saudável. Não, total. Longe disso, né? Total. Por isso que eu falei, é um start para você falar, preciso parar de comer besteira, porque, mais uma vez, muita gente confunde
Emagrecer com parar de comer. Emagrecer é dieta, e dieta não é eu como bem, eu como certo. Comer certo, beleza, você vai comer arroz, feijão, batata, mas e a quantidade para você? Aquele momento, você está precisando desse tanto de carboidrato, você está precisando desse tanto de proteína, você precisa comer só proteína, porque principalmente mulher tem medo de carboidrato. O carboidrato não é vilão, o que te engorda? As calorias. Então é que você precisa desses 3 macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura. Sem ele, você não consegue fazer uma dieta saudável. Você não tem nem energia, né? Você não tem nem energia, exatamente. Só que a galera, não, gordura, carboidrato, eu tô passando mal, eu tô perdendo músculo. Óbvio, você não come. A pessoa acha que ficar sem comer, o emagrecimento, o que que é? Perda de gordura e manter ou ganhar sua massa magra. Você perde gordura, você perde músculo, você perde disposição, você perde tudo. Que emagrecimento é esse? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Hoje elas fazem de tudo menos dieta e exercício físico. Por quê? Eu falo isso direto. É comprovado cientificamente que o seu corpo ele não foi feito para se exercitar. Por quê? A maior fonte de energia do seu corpo é a gordura. Tá. Então, quando você se exercita, ele vai precisar de energia. E da onde que ele vai pegar energia? Da gordura. Então, o corpo entende que ele está perdendo, utilizando a gordura e ele vai morrer. Por isso que ele não deixa você treinar. Por isso que nos primeiros 3 meses você precisa se forçar aí para o seu corpo entender que é isso que você quer e que você está se alimentando para aí ele entrar e engrenar. Só que o seu corpo ele não quer. Por isso que muitas pessoas são preguiçosas. Ah, não quero treinar, não consegui. Porque ele não deixa. Então, para você começar a engrenar, você precisa ter resiliência. Você precisa ter aquele propósito que eu preciso ir. Isso tem que trabalhar a mentalidade, né? Trabalhar a mentalidade, isso. exatamente. Uma pergunta que eu tenho curiosidade, assim, a gente sabe que tudo no mundo acontece com muita rapidez. Hoje em dia, com a tecnologia, então, mais ainda. Como você se mantém informado, atualizado com as coisas que estão acontecendo? A gente sabe que hoje você tem a First Move, que é muito focada em musculação, mas você vai abrir um novo negócio, que eu quero que você conte aqui para o pessoal. E você estava comentando comigo que você vai trazer uma novidade para o Brasil, que eu achei espetacular. Como você faz para se manter tão bem informado e para você sair na frente dos outros dessa forma? E aí você conta o que você vai fazer. Sim. Hoje, o que acontece? Muitos donos de academias que são personal trainers, eles acabam vivendo só no mundo deles, só na bolha deles, só na academia deles. Então eles acabam não conseguindo entender. Se eles não são antenados nas redes sociais, eles acabam parando no tempo. O que eu faço? De final de semana, eu procuro treinar em diversas academias. Você vai em outras academias? Eu vou em outras, lógico. Mas aí o pessoal te reconhece e fala o quê? Tanto é que deu mó buchicho esse final de semana nessa nova academia. Nessa nova, eles me proibiram de filmar, de fotografar. Eu falei, não quero nada. Só quero treinar para entender, para conhecer. É um negócio novo, essa nova academia de luxo. Uhum. Eles falaram, não, você é o Cássio Fiedler, você não pode, porque eles me conhecem lá, né? Depois você desce para conversar comigo. Não é para você filmar, nem fotografar, você não pode. Eu falei, nem se eu quiser pagar que eu posso filmar. Eu falei, não pode. Então... Se fizessem isso na First, o que você falaria? Eu sou totalmente ao contrário. Eu mostro, eu atendo super bem para mostrar que aqui é excelência de atendimento. Olha. E se você quiser copiar, copie o que é bom. Então, eu visito diversas academias. Quando eu viajo, Estados Unidos, Europa, eu vou em trocentas mil academias, que eu quero entender o que está no mercado, o que tem, se tem, aparelhagem nova, atendimento, como que é, como que não é, justamente para fazer na minha academia ou não fazer. Sim. Eu não fico parado no meu mundinho ali. E essa nova modalidade, ela tá vindo muito forte esse ano. Porque já está bombando lá na Europa, chamada Hyrox. Como se escreve isso? HYROX. Tá, e você falou que você está substituindo praticamente o CrossFit. O CrossFit, porque Isso. O CrossFit ele lesiona muito. É uma corrida, é o famoso atleta híbrido, que é um treino de corrida com exercícios. Então você tanto vai ter condicionamento quanto força. Pergunta de leigo, é tipo um race bootcamp, uma coisa assim? É mais forte que o race e é mais fraco que o CrossFit. É uma junção dos dois que deu esse Hyrox. Tá. Que aí você corre, são 8 quilômetros de corrida intervalados com exercícios funcionais. Em uma aula de 1 hora? Em uma aula de 1 hora.
Tudo isso. Tudo isso. E, cara, é sensacional. Depois procura. Vou olhar. E tá vindo bombando pra cá. E tanto é que todos os boxes de CrossFit estão adaptando Pra virar Hyrox. para virar Hyrox. Só que eu vou ser o primeiro que vai abrir um espaço único só disso. Gente, a gente já tá contando aqui que ele deve abrir em junho. Até se junho, Deus quiser, até junho acho que tá abrindo aí. Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. Um espaço de 700 metros quadrados. Não, o de 700 é da First. Ah, é da First, É, tá. da First Move. Ah, então ele vai ser separado da Vai ser First. separado, Tá. vai ser em outro espaço. Porque justamente eu preciso de um espaço grande, é uma arena praticamente. É, tem que correr, né? Tem que correr, não. Então, só que aí vai ter, como é que chama? Esteira curva, não lembro Aquele o do nome da esteira. ratinho? Que parece um ratinho, né? Que você, É, que você fica, não quanto é? mais você corre, mais Nossa, acelera. me dá uma raiva aquilo ali, ou você juro. corre na rua, né? Parece um rato, você fica lá e não vai pra lugar nenhum. E é isso, só que, meu, é um negócio que tá bombando, que vai dar super certo. E eu falo, não é pra dar errado. Essa você abre em junho. E a First, que hoje você tem uma First perto do JK ali, Sim. que é um espaço de 200 metros quadrados, você vai migrar para um espaço de 700 De metros 700 quadrados. metros quadrados. Em junho também? Em junho também. Que venha junho. É, que venha junho. Que venha Não, junho. eu preciso estar lá até junho. Tá, pode ser até que seja antes, Pode então. ser até que seja antes. Eu tô cobrando o arquiteto, o meu Arquiteto engenheiro aí, aqui. O arquiteto já mandou esse projeto. Tô cobrando os caras, porque não posso ficar pagando 2 lugares. É. Agora 3, né? É. Não, boa. Então, muito bacana. Esse da Hyrox eu quero testar. Por favor. Apesar de odiar correr, mas enfim, a gente tenta. A gente falou um pouquinho antes, que eu te falei da experiência UAU, né? Que é esse fator diferenciado que vocês oferecem lá na First. Eu vi que você oferece hoje não sei se é um estudo que você chama, com uma nutricionista também. Então, quando você vai lá, uma nutricionista te atende, ela faz, ela te pede. Como é que é isso? Assim, o que você oferece? Qual é o diferencial? Reformulando a pergunta. Qual é o diferencial de quando eu ainda vou lá e me matriculo na First? Além de ser atendida, óbvio, por você e por tua equipe, o que é mais que você oferece ali para o cliente? Quando a pessoa se matricula, ela tem uma orientação nutricional. O que é uma orientação nutricional? É saber o que é o carboidrato, o que é a proteína, que horas que você precisa, que horas que entra proteína, que horas que entra carboidrato. E ela te explica o que você tem que fazer. Ah, tá, mas o que eu tenho que comer? Aí é uma consulta. Tá. Aí a consulta é a parte, mas a gente já te orienta de como você deve se portar com os alimentos para você treinar. E aí, se matriculando, ele passa por uma anamnese, onde a gente personaliza para entender quem é você. Tá. O que você faz, o que você já fez, como você está no momento, se você tem alguma lesão, alguma patologia, qual é o seu objetivo, quantas vezes em média você costuma treinar, quantas vezes em média você quer treinar. E em cima disso, a gente monta um treino específico para o seu objetivo e quantas vezes você vai treinar. Tá. Por isso que é o único espaço que não tem ficha de treino específica. É um trabalho personalizado. Por quê? Tem muita gente que chegava e animado, tô me matriculando, eu vou vir 5 vezes na semana. Vinha uma vez só. Então você monta uma ficha de 5 vezes, a pessoa vem uma. Então aquela ficha não vai dar mais certo porque ela não está seguindo o que a gente propôs, o que ela falou que ia fazer. Então por isso que lá a gente tem tudo o que você é, e quantas vezes você for na semana, a gente vai montando o treino todos os dias. De acordo com... De acordo, a gente sabe o que você fez ontem, porque vai deixar registrado lá. Se você veio de manhã e você vai vir amanhã à noite, a gente sabe o que você fez ontem de manhã, justamente para conseguir manter e ir te acompanhando durante essa semana. E principalmente, como a gente trabalha com muita mulher, a gente vai muito em cima do ciclo menstrual. A gente pergunta lá qual é a época que você menstrua, tudo mais, pra gente saber, para entender que tipo de... Se faz um treino mais forte, se faz um treino mais com amplitude, com menos carga. Uhum. Então a gente consegue, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu mood diário. Você viajou ontem, chegou muito cansada, hoje era aquele treino de perna na sua ficha. Putz, não vou porque hoje é treino de perna. Lá não. Cara, eu tô cansada. Tá, vamos fazer um treino mais tranquilo. Adapta na hora o treino. Adapta na hora, vamos fazer isso, aquilo. Para amanhã, se você estiver bem, a gente aperta mais um pouco. Não, lá eu ia treinar com você, eu lembro. Aí era, eu vou vomitar, eu vou passar mal. Vai no banheiro,
pode ir lá e você volta. E Era você assim. volta. O treino tem que ser forte. Obviamente, se você tiver um dia ruim, não dá pra ficar te apertando toda hora ali. Uhum. Até porque você expande e você não volta mais. Porque tem que ser um negócio prazeroso, tem que ser um Sim. negócio forte, exaustivo, mas prazeroso ao mesmo tempo. Que você queira voltar, que você sabe que você foi treinada. Ficar tirando pó de você não adianta. E o que você faz para manter os alunos motivados para ficarem voltando? Porque tem muita gente que faz porque tem que fazer e não tem, né? A maioria não faz por puro prazer, né? O que você e a equipe fazem para manter a O galera nosso diferencial é motivada? o clima de lá. Porque muita gente que treina lá fala, Cássio, eu não gostava de treinar musculação. Eu Porque nunca ambiente de gostei. academia é um negócio esquisito. Não é todo mundo que se fica à vontade, porque no final das contas é um bando de mulher com um bando de cara ali e assim, pô, a posição não é muito agradável, Total. entendeu? Você fica muito exposto. Ali é um ambiente muito agradável, né? Agradável, é um ambiente que todo mundo se fala, conversa, como não é aquele ambiente que todo mundo tá de fone, porque você tá com o personal, então você tem que, conversar, e tem Interagir, uma máquina do lado que a pessoa fala com você e você acaba criando amizade, uma comunidade lá, e que todo mundo quer ir, em contrapartida você tá treinando. Então é um ambiente que eu faço ficar agradável justamente por conta do atendimento. Eu faço todos eles darem bom dia, boa tarde, boa noite, conversar. Não, eu falo, aqui o máximo, a maioria das pessoas são mulheres. Uma olhadinha torta, uma gracinha tá fora. Mais uma vez, é o meu nome que tá no seu peito. A equipe do Cássio é tarada. A equipe do Cássio dá em cima de mulher casada. Ou vice-versa em homem também, que eu tenho mulheres lá trabalhando também no meu estúdio. Então, eu tenho que estar sempre a par, fazendo treinamento, entendendo. Pessoas que eu coloco lá como coordenadores me ajudam. Lucas é um deles também, que me ajuda muito. Ele tá lá. Tá lá ainda comigo. Foi meu personal, gente. E Esse aí- me aguentava, viu? Coitado, porque ele me pegou numa fase muito ruim. E eu chegava lá e chorava. Gente, de tudo. Esse aí sofreu. Manda um beijo pra ele. Pode deixar. E é isso. E aí o meu diferencial, além desse atendimento personalizado, é o atendimento que a gente sabe e entende pessoas. Não é só músculo, 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 músculo. Que hoje em dia é mais um lifestyle do que propriamente um treinamento. Boa. A gente está quase chegando ao final, infelizmente. A gente falou muito da sua trajetória e tal. Eu li esses dias, tem um ator que ele faz aquele filme Capitão América, Sim. sabe? Chama Anthony Mack. Aí ele falou assim, ó, disse que os pais da gente, né, mentem para os filhos, mentem para a gente, quando a gente fala que sucesso só depende de trabalho árduo. Ele fala que sorte também faz parte disso. Sinônimo de sucesso para você é o quê? É a sorte me encontrar trabalhando. Ó, toma! Como é o nome dele? Tchau, Anthony Mack, perdeu. Não, mas é verdade. Mas também você teve sorte, também fulano te ajudou, aquele também. Nunca é mérito seu. Todo mundo acha que a oportunidade vai cair no colo. A oportunidade está ali no canto, embaixo daquele tapete. Ela está ali. Então você tem que ir lá cavucar para buscar, ela não vai cair no seu colo. Então se você não trabalhar, você não vai ter a sorte de encontrar. Então você tem que cavucar, trabalhar para encontrar aquela oportunidade e saber aproveitar a oportunidade que a vida te dá. Eu vi uma coisa que você falou, que na Bíblia está escrito, não tenha medo. Não tenha medo. E você fala que você fala exatamente a quantidade de vezes que isso está escrito na Bíblia. Sim. Eu sou uma pessoa super de fé, acredito muito, né? Sou batista, evangélica, enfim, independente da denominação, eu tenho uma fé muito clara. Isso conduz muito a forma que eu levo a minha vida. O que é fé para você? Eu acredito muito em Deus e eu acredito muito nessa parte de energia. Então, a energia das pessoas, a energia do ambiente, com a fé que eu sei que existe um Criador, faz com que eu dê super certo. Então, eu tenho fé que se eu trabalhar, se eu não puxar o tapete de ninguém, Amém. Deus vai me abençoar e eu vou continuar prosperando. É um negócio que, se você não for uma pessoa boa, não tem por que Deus te ajudar. Você até pode se dar bem por um tempo. Mas uma hora chega, Mas né? uma hora chega. O preço chega. O preço chega. Me fala um pouquinho, você tá com a Bruna,
Sim. que é sua esposa, há 10 anos, praticamente desde que você começou lá passando perrengue. Nossa. E hoje em dia é muito difícil. Acho que sempre foi, né? Que é hoje em dia você encontrar pessoas realmente para construírem uma vida juntas, né? E a Bruna tá contigo desde o início e agora aí com você. Quando vem os filhotes? Ela é uma pessoa que me ajudou muito, é o que eu digo. O cônjuge ele ou te alavanca ou Te puxa pra te baixo. puxa para baixo. E ela eu tenho certeza que é a mãe dos meus filhos. Porque ela estava comigo desde o início, ela estava junto. Ela também vem de uma família muito humilde. Então, ela nunca teve o que ela tem hoje Com você. comigo. Ela nunca tinha viajado para fora. Meu, também, primeira vez que eu fui para Argentina foi com ela. Eu nunca tinha viajado para fora. Então a gente teve muitas coisas, conquistamos muitas coisas juntos. Então é um negócio que vale muito a pena. Óbvio, todo casal tem briga, todo casal. Só que se você não entender que aquela pessoa quer o seu bem, você vai ficar terminando toda hora e vai tentar achar a pessoa perfeita, e não tem pessoa perfeita. Todo mundo tem defeito. Só que você tem que focar na qualidade dessas pessoas. E eu vejo que a Bruna é uma pessoa sensacional. Ela sempre me apoiou, sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim. E pelo fato de eu atender mulheres, quantas mulheres não chegavam para ela e falavam: "Meu, você não tem ciúmes? E ela? Você não acha que o Cássio fica com as meninas?" Imagina 10 anos ouvindo isso. Ainda mais hoje, que eu tô mais conhecido. Meu, você não vê aquela menina que treinou com ele? Que não sei o quê? Cara, Ei, ela tem que falar. E outra, ela já me conheceu dando uma aula para mulher. Eu já tenho uma cultura que, mesmo solteiro, eu não dou em cima de aluna nenhuma, não fico com não aluna mistura as nenhuma. coisas, né? Não misturo as coisas, porque por mais que a aluna queira e você queira, o marido da outra aluna, da outra pessoa vai falar: "Ah, mas ele pega aluna, você não vai treinar com ele não." Então é um negócio que ela tem muito claro na cabeça dela, e eu, obviamente, eu tenho uma postura que não faz ela ter ciúmes de mim. Não faz duvidar disso, né? Faz Ficar duvidar. insegura. Também onde eu tô, eu posso, ela me acompanha pelo Vê tudo, Instagram, vê a ela vida vê inteira. tudo. Se eu tô uma hora sem postar que nem agora, Onde você tá? é onde eu tô. Entendeu? Então é um negócio que eu sei que ela é a mãe dos meus filhos e a gente tá aí tentando. Já aparece. Já aparece. Um neguinho correndo aí. Não vai pintar o cabelo dele de branco Não, já eu de vou falar, primeira, hein? Dá médico, um tempo. a partir de quando eu posso pintar? Agora, ó, você estava me contando que você fez o business plan de 5 anos desde que você abriu a First. Nem se passaram 5. Você já superou, assim, a distância. Deve estar felizão, né? Se tá grato por ter feito essa parceria e essa Sim. sociedade. Onde você se enxerga daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero estar com pelo menos 2 unidades da First Move, uma aqui em São Paulo e outra em Miami. Miami? Miami. Gosto. Mas só que em Miami eu quero outro formato. Tá. Um formato diferente, porque o americano, por mais que a gente tenha copiado a parte de personal trainer, a gente está muito mais avançado do que eles nessa parte de atendimento. De atendimento, né? De atendimento de personal. Porque lá eles não são acostumados a gastar dinheiro com personal trainer. Só quem é muito rico. Sim. Aqui a galera classe média também, porque personal cobra barato, então consegue pagar tudo mais. Mas às vezes nem é que é barato, é que a pessoa faz de tudo para pagar. Exato. A gente dá mais Valor, a valor gente dá para mais saúde. valor. Lá é 8,80. Ou você tá obeso, obesidade mórbida, ou você é fitness. Só que eles não investem muito em personal trainer, só quem é muito rico. Então eu vou abrir um outro formato lá de estúdio, mas com outro diferencial. Que aí se eu contar a galera copia. Não conta não, não conta não. Mas dentro desses 5 anos. Dentro desses 5 anos. E também com mais unidades aí da Hyrox para justamente ampliar e, se possível, vender aí para um grupo de investidores. Se possível, não vai vender. Vai. Para finalizar, infelizmente, porque foi o que eu te falei, né? Eu não te trouxe aqui para falar de dica de dieta e de emagrecer. Quem quer sabe o que tem que fazer, né? Assim, que caminho tem que seguir. Foi muito mais por minha admiração por você como profissional mesmo e como ser humano ter chegado onde chegou. Não esquecer das suas raízes, de onde você veio,
não esquecer das pessoas que te acompanharam, que te ajudaram, que estão com você até hoje aqui. Eu fico super grata por você ter vindo aqui contar toda essa história. Obrigado. Apesar de eu sei que você já contou essa história inúmeras vezes para outras pessoas, mas eu fico muito feliz de você estar aqui sempre comigo. bom falar. E eu queria saber como você sai daqui hoje, do Renda-se. Eu saio mais motivado ainda. Eu acho você sensacional também, é uma mulher super forte. Continuo te acompanhando nas redes sociais, vejo tudo. E quando você abriu, que você estava lançando, eu te parabenizei, tanto é que você nem entendeu. Eu falei, você mandou algum elogio, não foi? Você achou que eu estava elogiando a outra. A pessoa que eu estava A pessoa que você entrevistando, estava a Cecília. Falei, não, mulher, é pra você. Foi. Olha isso, né? Falta de autoestima, cruz credo. Exatamente. Falei, não, é você. Eu parabenizando você, parabéns, sucesso. Foi mesmo. Não sei o quê, porque eu gosto de parabenizar as pessoas, porque a minha mulher, ela fica puta, porque ela fala assim, cara, todo mundo que você conversa, você quer abrir empresa. Cara, as pessoas têm que entender que é maravilhoso. Sai de ser personal. De CLT. De ser Cruz credo. CLT. Pelo amor de Deus. Olha, que eu nunca tenha que dar para trás e dizer assim, ai, meu Deus, não deu certo, vou ter que voltar. Não, mas exato. posso falar, é um mundo tão amplo de oportunidades, Total. uma vez que você sai disso, dessa escravidão, né, de tipo estar ali de CLT e aquela coisa que você falou de ter aquele contrato ali, como é que você falou? Você falou várias vezes aqui que você tem aquela segurança de ter um contrato ali. Que você tem uma estabilidade. Uma estabilidade, né? Tipo assim, gente, é um mundo à parte. Né? Mas, infelizmente, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem uma mente empreendedora. Se todo mundo fosse, quem ia trabalhar para quem? Tá certo. Entendeu? Só que tem que tomar cuidado também que muita gente acha que é empreendedor e acaba criando um autoemprego. A empresa dela não funciona sem ela. E aí não adianta. Você cria um autoemprego. Você vira um empresidiário. É que você não consegue estar lá, né? Você precisa estar lá para a sua empresa dar certo. Então, você não está criando uma empresa, está criando um autoemprego. E você não pode ser demitido. Senão você fecha a sua empresa. Então, tem que tomar cuidado. Vai em passos devagares. E hoje eu saio daqui feliz e motivado. E, mais uma vez, eu agradeço pelo carinho que você sempre teve comigo. Imagina. E por acreditar no meu trabalho e me incentivar cada vez mais. Em breve eu volto. Eu sempre trago aqui no final, eu sempre dou um livro que eu tenha lido para a pessoa que vem aqui, e é sempre um livro que eu penso antes de dar, tipo assim, eu acho que esse pode ajudar. Você fala sempre da importância de entender pessoas e que você trabalha com pessoas no dia a dia. Então eu trouxe um livro da Brené Brown, que é uma coach, que ela fala sobre a coragem para liderar. Para mim foi super interessante, eu espero que te ajude de alguma forma. Lógico, muito obrigado. Super te agradeço por você ter vindo aqui. Pessoal, a First Move fica na Vila Olímpia, sigam o @CássioFidley, vão conhecer lá o trabalho deles, não é só a conquista de um corpo perfeito, também, mas vale muito mais, é uma consequência. Então, e para vocês personal trainers ou qualquer pessoa, né, que viu esse podcast, assistiu aqui ou ouviu, eu acho que tá cheio de dicas aí e assim, não apenas dicas, assim, um papo muito verdadeiro e muito honesto do que é realmente empreender. Né? Super obrigada, muito sucesso. Obrigado. Tô esperando junho aí para ir nessa academia e voltar a treinar com você em breve. Obrigado. Eu gosto de sempre terminar com uma frase que eu falo para todo mundo, que os meninos lá já sabem já, que é: cuidado para que seu talento não te leve a lugares que o seu ego não pode sustentar. Você é bom, mas se o seu ego for maior, ninguém te suporta, acabou. Então, seja sempre humilde. Vai indo ouve, por mais que você ache que não é para você, em algum momento aquele conselho vai ser benéfico para você e você vai lembrar daquela pessoa. Então, ouve todo mundo que queira te dar conselho, porque de algum jeito ou de outro isso vai te servir. Boa. Arrasou. Obrigada. Obrigado.